e vamos ler Lucas capítulo 5, é o tempo aí da palavra. Eu queria ler com você Lucas capítulo 5, por favor, a partir do capítulo 1. Eu sei que é um texto super conhecido, mas abre aí comigo, encoraja, porque tem uma palavra para você, mas não só uma palavra, uma transferência de unção, uma graça. Eu vim aqui muito alegre, eu vim transbordando. Eu estava no hotel lá orando, eu não conseguia orar, eu ficava só rindo, tão feliz na presença do Senhor, tão agradecido pelo que Deus está fazendo no Brasil, uma nação inteira que está se tornando uma nação apostólica. Tudo está acontecendo no Brasil, é maravilhoso, está dentro do plano de Deus. Eu tô assim, sem acreditar, não é? Sem acreditar. Quando eu era menino, meu pai me falava, não é? A gente é pouquinho, E eu fui lembrar, na época que eu era menino, quando eu me converti, 2% da população brasileira, não é, se dizia evangélica. Hoje nós estamos chegando em 40%, e maravilhoso, e com muita qualidade, e com muita força. Então, eu louvo ao Senhor pelo que Deus tem feito, não por causa de números assim, mas por vidas transformadas, né? Vidas transformadas, isso me encanta. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 5:1, do verso 1 a 11, nós vamos ler a história que Jesus nos conta sobre essa pesca maravilhosa. Por favor, está escrito assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele está perto do lago, na beira da praia, e uma multidão o comprimia de todos os lados, tal a fome para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, entre parênteses, sem pedir permissão, sem pedir licença. Entrou no barco que pertencia a um cara chamado Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco dentro d'água, e o povo aqui na beira da praia, ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse para esse tal de Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão, agora já apresentado aqui como Pedro, quando ele viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, fala com Deus, direto com Ele. Fala: Deus, fala o meu coração. Diga isso para Ele: fala o meu coração, quero ouvir a sua voz. Tira o ruído, a distração, me ajuda a sintonizar na frequência certa. Fala, eu preciso e quero ouvir a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, desde o ministério, lá no início do ministério de Jesus, desde a sua visita lá no templo, quando ele tinha 12 anos, a Bíblia não registra praticamente nada a respeito de Jesus. Ele some na história, ele desaparece na história, e de repente, já homem, não é? Jesus reaparece, e a Bíblia conta que ele vai fazer 2 coisas logo no início do seu ministério. Primeira coisa que ele vai fazer, ele começa a buscar o revestimento de poder. Ele começa a buscar a Deus, ele vai para o deserto, ele jejua, ele ora, ele busca, ele batalha espiritualmente, ele lida com ele, até que o Espírito Santo vem sobre ele, ele cumpre todo o chamado de Deus, ele se batiza.
ele se prepara para aquela obra que ele ia fazer. Ele não ia começar sem que ele, mesmo sendo filho de Deus, mas que se esvaziou, recebesse o mesmo tipo de poder que a gente precisa para fazer uma grande obra. Mas a segunda coisa que ele vai fazer, ele começa a formar uma equipe ministerial. Ele começa a trazer líderes para junto dele. Ele começa a selecionar pessoas. Então aqui nesse texto que nós estamos vendo, Jesus está ensinando, ele está pregando a palavra ainda no iniciozinho do seu ministério ali, às margens do mar da Galileia. Havia uma multidão enorme, interessada em ouvir o que Jesus está falando. Mas aquela multidão vem atrás da palavra do Senhor, e aquela praia, a Bíblia diz que estava lotada. A praia estava tão lotada que eles estavam empurrando Jesus para dentro d'água. Tenta visualizar comigo uma praia lotada, cheia de gente louca para tocar, para encostar em Jesus, para ouvir, para ser curado. Então, vamos imaginar que a praia é aí, onde vocês estão. Vamos imaginar que isso tudo aqui é água, e vamos dizer que eu estou aqui, com o pé na água aqui. Vamos imaginar que eu estou ali na beira do mar da Galileia. Não sei quantos já tiveram o privilégio de ir lá, mas é uma região vulcânica. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, na verdade é um buraco, uma fenda, abaixo do nível do mar. Então aqui em volta é só montanhas. É bem pedregoso. Não pensa numa praia brasileira com areia, com uma grande faixa de areia, nada disso, nem onda, nem nada. É um lago e uma faixa estreita de areia. Aqui logo já começam pedras escuras, vulcânicas para todo lado. Logo ali atrás está a cidade de Cafarnaum, e ali era uma das cidades principais. Não é assim tanta gente, mas para aquela época era uma multidão. E esse pessoal ouve Jesus que chegou por ali, ensinando, pregando, e eles ficam maravilhados com o ensino dele. E começa a descer gente, a cidade está logo ali na frente. E aí eles vão chegando aqui, Jesus está ensinando para eles, e eles vão se assentando nas pedras, eles vão chegando, e Jesus não tem mais para onde ir, ele começa a pisar aqui na água, e já não está legal. Ele percebe que mais ali ao lado tem 2 barcos. Os pescadores estavam lá longe esticando as redes, então Jesus se desloca para esses barcos e ele sobe em cima de um barco desse. Claro, o que ele está arrumando? Um púlpito. Mas não só isso, ele está ampliando o espaço aqui para chegar mais gente. Então ele entra aqui, ele sobe em cima do barco. Ele fica um pouquinho mais alto e agora está melhor para ele ensinar. Lembra, não tem microfone, não tem nada, ele está usando aquela voz poderosa. E mais gente está chegando ainda, então o Pedro está ali, já irritado, cansado. Vamos tentar imaginar o cenário. Pedro é um pescador, ele tem uma empresa de pesca, ele tem 2 barcos, o irmão dele trabalha com ele, mas também 2 sócios, Tiago e João. Veja aqui, aos discípulos, os primeiros a serem chamados. Eles tinham pescado a noite inteira, saíram alta madrugada, ralaram para caramba. Jogaram rede, puxaram rede, jogaram rede, puxaram rede, e a Bíblia diz que não pegaram nada, como diz o Corim. Não pegaram peixe nenhum, não sei o que aconteceu. Parece que Deus mandou os peixes se esconderem, e a verdade é que exaustos, é tudo pesado, o barco é de madeira, não é alumínio leve, nem fibra não, é madeira encharcada, pesadíssimo. As redes eram muito pesadas, não era de nylon fininho, é de corda mesmo. Tudo para eles era difícil. No braço, homens muito vigorosos, queimados do sol, cheiro de peixe, cabelo desgrenhado, pele queimada. Esse é o cenário. Talvez sem dente, talvez feios. Não imagina um cara muito bacana, não. Pensa nesses pescadores aí do interior, dessas pequenas colônias, gente simples. Esse é o povo que estava ali. E Jesus então sobe no barco de um deles. Tudo é o cenário que Jesus está chamando. Tudo é o cenário que Jesus está chamando. Sabe para quê? Para encontrar líderes. Para selecionar líderes para a equipe dele. É isso que Jesus está fazendo. Então, desde que Jesus está ensinando lá em cima, ele já está antevendo o que ele vai fazer. Ele atrai aquela multidão para cá de propósito. Ele sabe que eles não pegaram nada. Ele sabe que Pedro está irritado. Talvez a mulher dele estivesse dizendo, traz alguma coisa hoje, porque não tem mais nada para comer.
Quem sabe você não pega um pouquinho mais, entrega uns 2 peixes lá no mercado e traz um pouquinho de farinha. Quem sabe você não traz para nós um açúcar, quem sabe você não traz algo mais. Quem sabe você não tem uma pesca um pouco melhor, ele fala, mas está difícil. Quem sabe se ele não está endividado, era o dia de pagar uma conta, ele estava jogando tudo ali para fazer aquela pescaria, mas na verdade, ele não conseguiu pegar nada. Agora imagina que Pedro está aqui, bravo, porque além de não pegar nada, a rede dele rasgou, e ele está limpando as redes, e é difícil, ele esticou a rede toda. Agora, de repente, esse cara branquelo, carpinteiro, vem para cá pregando, ensinando o povo, pisando nas minhas redes. Vai rasgar aí, tira o pé. Sabe quando invadem a sua praia? Literalmente invadem a sua praia. Então o Pedro está aqui nesse contexto. Não pegou nada, está cansado pra caramba. Ele empurrou seu barco pesadíssimo em cima de toras de madeira, rolando com um esforço enorme. Ele limpou, preparou tudo, está querendo ir para casa. Talvez tomar um vinho, talvez, sei lá, fazer o quê. Talvez pegar essa caixinha de líder aí, porque eu sei que deram para você uma caixa de líder, e ter um calmante aí dentro. Para ser líder precisa de um calmante, um remédio para dormir. E aí ele talvez falou assim, eu quero é dormir. Eu quero ir para casa dormir. E aí, nesse momento, Jesus está lá agora e sobe no barco dele. A Bíblia não menciona e dá a entender que nem pediu permissão, invadiu, subiu no barco. Bem, o Pedro se segurou. O Pedro se segurou ali, não é? Ele se segurou. E está ali calado, se aguentando. Jesus está aqui pregando, ensinando. E eu imagino que foi mais gente chegando. E Jesus vira para Pedro e falou, Psite, dá para empurrar um pouquinho aqui para baixo? Bem, gente, isso não é uma tarefa qualquer, é um peso. Voltar o barco para a água, depois subir de novo. Você está entendendo o contexto? Essa é a ideia. Então, o que Jesus está fazendo? Ao final dessa história, você vê que Jesus fala para Pedro o quê? Segue-me. Ou seja, todo esse cenário que você agora está enxergando, uma multidão, a praia apertada, todo mundo aqui, Pedro ali, na verdade é o teste de seleção dos primeiros discípulos. E a minha pergunta para você é, será que Pedro vai passar nesse teste? Quais seriam os testes que Jesus está aplicando em alguém que ele está chamando para ser discípulo dele? Para depois ser os primeiros a serem treinados, e depois se tornar apóstolo, e depois liderar a igreja, e depois se tornar responsável pela expansão do reino. Não é brincadeira. Agora, você já pensou que se isso é um teste, existe aprovação e reprovação? Você já imaginou que o destino daquele homem estava em jogo sem ele saber? E você já imaginou que talvez Jesus, a Bíblia não conta, já tinha parado numa outra praia ali? E que talvez ele tenha tentado fazer algo parecido e alguém falou assim, vai saindo daqui. Você sabe que talvez tenha alguém que falou assim, nunca, não vou mesmo. Estou cansado, cara. Você já imaginou que isso pode ter acontecido? Mas, na verdade, se a gente analisar essa história direitinho como está aqui, o texto mostra para nós que Jesus está conversando, e ele cria toda uma situação. Pensa comigo, quais seriam os testes? Eu queria mostrar para você aqui, como eu penso, 5 testes que Jesus está aplicando naquelas pessoas, para ver se eles servem ou não para fazer parte do time dele. Nós já acabamos de apresentar líderes aqui. Será que eles passariam nesse teste? Será que você passaria nesse teste? Será que você seria alguém selecionado por Jesus para fazer parte do time dele?
Eu penso isso todo dia. Sabe, eu estou compartilhando isso com você porque quando eu lembro disso, eu lembro praticamente todo dia. Isso define minhas escolhas. Isso influencia a maneira como eu acordo. Isso influencia os planos que eu faço. Isso influencia minhas prioridades. Isso molda meu jeito de ser. Porque se isso for verdade mesmo, se eu entendo a palavra de maneira correta, meu Deus, isso é decisivo para o meu destino, para aquilo que vai acontecer com a minha vida. Sabe como que Jesus começa? Jesus começa com uma palavra para Pedro. Ô Psite, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus poderia ter descido do barco, chamado alguns homens aqui e falado assim: ô pessoal, dá uma mão aqui, eu vou continuar ensinando, mas vamos empurrar o barco. Ele não faz isso não. Sabe o que Jesus faz? Ele sabe daquele cara com a cabeça quente, cansado, frustrado, preocupado. A esposa, o almoço, as contas, meu barco, que dia horrível. E naquele estado de alma, Jesus vai nele e diz assim: você pode parar o que você está fazendo, pode deixar a sua empresa, pode largar a sua rede, esquecer dos seus problemas e me ajudar? Você pode me ajudar? Só essa pergunta. Se Jesus tivesse empurrado o barco, ele não teria testado Pedro. E preste bem atenção, de novo, se Pedro tivesse dito: eu estou cansado. Não, hoje é um dia péssimo. Olha, amanhã eu te ajudo. Olha, fala a verdade, muda de assunto, vamos esquecer que você me pediu isso. Não, o momento agora não é o mais propício. Se a resposta dele fosse outra, ele não teria sido escolhido. A resposta de Pedro estava definindo o futuro dele. Você já pensou nisso? Você já pensou que na sua caminhada aqui pela igreja, na sua vida aí fora, pequeníssimas decisões podem estar definindo o seu destino, o seu futuro? E Pedro, não sei o que aconteceu com aquele homem, mas prontamente ele ajudou. E se Jesus aplicou esse teste em Pedro, nós não deveríamos considerar isso? Será que você vai desprezar uma informação como essa? Nós estamos aqui no Brasil edificando uma igreja que é a esperança do Brasil. Nós estamos edificando um reino, uma comunidade, um povo que é a esperança dos outros povos. O Brasil foi levantado como um sinal apostólico e profético para o mundo inteiro. Todas as nações estão dizendo: o Brasil vai nos liderar, o Brasil vai nos liderar espiritualmente. E você já imaginou que a sua resposta pode definir se você está dentro ou fora de um processo como esse? Eu penso isso o dia inteiro. Antes de responder aquilo que Deus me pede, eu penso: será que eu vou ser cristão que fica assistindo culto pela internet, deitado em casa debaixo de um cobertor? Será que eu vou ser um cristão que vive a vida cristã numa rede, bebendo água de coco e brisa? Não tem nada de mal nisso, mas é assim que eu estou vendo a vida cristã? Empurrar barco, estou fora. Será? Sabe, Pedro foi escolhido por uma única razão: ele era alguém disposto a agir. Ele era alguém que agia, ele era alguém que respondia à chamada para trabalho. Irmão, quando o Espírito Santo enche um homem como Pedro, quando o Espírito Santo enche um homem com essa disposição, alguém que é trabalhador, alguém que diz sim, alguém que no pior momento colabora, quando o Espírito Santo enche um homem como esse, só pode dar um apóstolo Pedro, só pode dar alguém assim. Ninguém segura um homem desse. Por quê? Porque ele tem uma disposição de agir. E Jesus está procurando alguém que tem uma disposição para agir. E a primeira coisa que eu quero dizer para você e perguntar para você: se o primeiro teste é
disposição para o serviço. O primeiro teste, se ele é disposição para trabalhar, você passa no teste? A maioria das pessoas passa no teste. Você que acabou de assumir a sua liderança, você veio cheio de disposição para servir, sabendo que vai dar trabalho, sabendo que o barco às vezes é pesado? Pois esse foi o primeiro teste. O segundo teste que Jesus aplica é o teste que eu chamo da obediência. É o teste de saber seguir instruções. Pois vamos ver a história. O verso 4 diz que logo depois que Jesus está acabando de falar, ele diz assim para o pessoal: olha, vá para onde as águas são mais fundas. Já que o barco está aqui, desce outro barco também e vai para onde as águas são mais fundas. E lança a rede de novo. A gente, e você já ouviu esse texto muitas vezes, tem muita gente boa por aí, tem muita gente inteligente, minha igreja está cheia de gente competente, mas tem um monte de gente que não pode servir a Jesus, não está qualificado para servir a Jesus, porque nunca passam nesse teste aqui. Porque é gente que não sabe receber uma ordem, é gente que não sabe seguir uma instrução. Você já viu gente assim? Pessoas que lá dentro já tem, parece que natural, uma resistência à liderança. Detesta alguém mandando, detesta que se diga o que fazer. Não, eu faço o que eu quero. Não venha me dizer, não quero, eu não sou gado de rebanho. Eu não gosto de ser levado, eu tenho minha própria ideia. Sabe, Pedro argumentou isso. Pedro falou: mas Senhor, eu sou o pescador, você é um pregador. Olha a minha mão, meu pai foi pescador, meu avô foi pescador. Pelo cheiro da água eu sei que não tem peixe, pelo jeito da água eu já sei, não tem peixe aqui. Além disso, eu tentei a noite inteira, do lado de cá, ali que você está falando, eu já joguei, não tem peixe. E ele poderia dizer isso, com a cabeça dele, dizer: não vai funcionar, não é o que deve fazer. Mas era um teste. Se o primeiro teste é: você está disposto a agir, a coisa mais simples. O segundo teste é: você obedece, mesmo quando não faz sentido. Porque se você não for assim, você vai ter muita dificuldade de ser da equipe de alguém que age fora da razão, de um evangelho que muitas vezes é loucura, de caminhos que muitas vezes não faz sentido, de passos que a gente dá quando todos os dados dizem não vá. Assim é ser um cristão. Ser um cristão é ser louco, ser um cristão é crer em milagres, é crer que Deus não tem que obedecer a todas as estatísticas, Ele pode fazer diferente. Agora, como Deus vai ter alguém na equipe dele que nunca está disposto a obedecer um comando, que o Espírito Santo fala e ele diz besteira? Ah não, isso nunca. Alguém que não consegue enxergar com os olhos espirituais. Então, sabe, esse é o tipo de gente que a gente não suporta no nosso time, porque não sabe trabalhar em equipe. Jesus dá instrução, ele fala, ele diz assim: olha, vai, joga ali. Ele dá instrução de pesca para um pescador experiente. Isso é um absurdo. E Simão, sabe o que ele fala? Talvez ele engole, talvez ele nem sabe o que está acontecendo, ele não conhece aquele cara. Mas ele diz, eu me esforcei a noite inteira, eu ralei a noite inteira e não peguei nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E mesmo não concordando, mesmo não estando entusiasmado, mesmo tendo trabalhado a noite inteira, você não estava aqui, nós estávamos, nós somos profissionais, você não é, mas ele concorda e ele faz, mesmo sem ter sentido, sabe? E eu pergunto para você, quando te pedem para fazer algo, quando te orientam a fazer algo, você tem um espírito cooperativo? Você é daqueles que diz, claro que eu vou fazer? Sabe, tem muita gente que mata o ambiente da fé,
que mata o ambiente do trabalho, que mata o ambiente de uma célula, o ambiente de um grupo de discipulado. Por quê? Porque nunca apoiam, nunca concordam, sempre diz, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você já viu gente assim? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar a mão, mas eu vejo gente assim o tempo inteiro, porque tem uma mente natural. Não é desse tipo de gente que Deus está precisando. Sabe, irmãos, Deus olha a nossa atitude, e a atitude é tudo. Sabe, a sua atitude pode ser o seu melhor amigo, mas pode ser seu pior inimigo. Por causa da sua postura, você pode estar fechando portas que você não imaginava, frutificação que você nunca pensou, colheitas que você nunca imaginou. Por quê? Porque você está trabalhando com uma mente natural, mas o homem de Deus não é natural, ele é espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E por alguma razão, aquele homem Pedro está entendendo, caramba, o que me custa? E esse é o teste, ele passa no segundo teste, vem o terceiro teste. Quando ele joga a rede, quando ele lança a rede, ele leva um susto, porque ele quase cai do barco, a rede está pesada. E ele se esforça, e ele tem que chamar outras pessoas, e ele vem com um barco lotado, não um barco lotado, mas 2. O barco está quase afundando de tanto peso, cheio de peixes. E ele vem com aquela glória. Agora, por favor, eu não sei quem gosta de pescar aqui, mas você já viu pescador exibindo peixe? Você já viu um pescador quando pega um peixe? Agora já imaginou? Sem brincadeira, foi a pesca da vida desse homem, talvez foi a pesca daquela vila de pescadores. Talvez nunca tinham visto aquilo. Quando um pescador pega um peixe, ele tira foto, ele estica o peixe para frente para parecer maior, tem as técnicas, né? Ele pega um peixinho assim, parece um peixão assim, porque ele usa a perspectiva, o peito dele incha. Então imagina o Pedro com o barco quase afundando, ele com aquele jeito assim de Napoleão Bonaparte, todo ali assim, e o povo, lembra gente, lembra, tem uma multidão aqui. Tudo isso que eu estou falando não era em segredo, não. De novo, você vai empurrar um barco quando todo mundo está vendo. Olha o trouxa, o bobão. Olha o Pedrão lá, ele é um escravinho, um bobão. Todo mundo, lembra, está montada aqui, ó, tem uma multidão. Agora Pedro, vai jogar o barco. Todo mundo está ouvindo. Ele vai jogar ou não vai jogar a rede? Ele vai entrar de novo. A essa hora, o sol lá em cima. Esse Pedro ficou doido. Mas quando o barco vem lotado, como é que está o povo aqui? Ninguém acredita. Está todo mundo maravilhado. E o Pedrão, como é que ele vem? Ele vem inchado o peito. É assim que ele vem? Diz a Bíblia que aquele cara chega aqui, ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que tinha alguma coisa acontecendo. Sabe o que ele faz? Ele põe o pé no chão e ajoelha. Ele vai aos pés de Jesus aqui na frente de todo mundo. Ele se ajoelha e ele faz assim: afasta de mim, Senhor. Afasta de mim, eu não mereço isso. Eu sei quem você é, isso é Deus que fez. Você é Deus, eu sou pecador. Você é santo, eu sou pecador. Sabe o que ele está dizendo? Pessoal, vocês aí, ó, não fui eu não. Não fui eu já tinha tentado. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, tem nada a ver comigo, é Ele. Foi Ele que fez. Sabe qual é o terceiro teste? Quem vai receber a glória na sua vida? Aquilo que você faz é para o seu aplauso? E você não faz se o pastor não te cumprimentar, se sua foto não aparecer? Você está fazendo para se realizar? Você está fazendo para enriquecer seu currículo? Para ganhar umas coroinhas de ouro? Você está querendo aplauso? Pois Pedro tem o evento da vida dele, e ele se ajoelha e ele diz: não fui eu, é ele é o cara, toda a glória para ele. Gente, olha para ele, isso aqui é esse tipo de gente. Quando você está liderando uma igreja, quando você está fazendo uma pregação, quando você está liderando sua célula e o pessoal fica encantado, o que você vai dizer? Eu sou fera mesmo, eu sou uma bênção mesmo, o ungidão chegou. Ou você vai dizer: é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Você está dando a glória para ele? Mas aí
aqueles peixes vêm. Aí Jesus levanta ele e fala: Pedrão, também estou feliz, vamos ver os peixes. E agora, você já viu o barco chegar da praia? Eles começam a tirar os peixes. Eles pegam a folha, jogam para lá, a pedra, o peixinho pequeno eles devolvem, mas ele vai separando aqueles peixões. O povo já estava aqui. Olha o que Jesus fez. Fez a pescaria e trouxe os compradores já. Está toda a clientela aqui, ó. Vai vender tudo. O povo já meteu a mão no bolso, pegou a carteira e já começou, não é? Já pegou a carteira aqui e já começou. Eu quero 2, eu quero aqueles 2 ali. Todo mundo já começou. E a caixinha do Pedrão ali, ó, enchendo de dinheiro. Enchendo de dinheiro. E o povo lá comprando. Pensa na cena, não é isso que aconteceu? Claro que é, gente. O Pedro agora falou: vou chegar lá em casa, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou talvez comprar um barco novo, minha mulher vai ficar super feliz, hoje vai ter muqueca. E estava aquela alegria lá. Imagina ele, gente, aquela festa toda. E Jesus, você acha que Jesus é um sem graça? Você acha que Jesus está parado? Sabe o que eu acho? Jesus está ali, ó. Nossa, olha aquele ali, e olha esse aqui. E é o dia da glória do pescador. Quando Jesus está ali, e ele separando: olha esse Pedro, olha esse aqui. Aí alguém já fala: esse é meu, 100zinho, esse é meu 50. E ele vai vendendo, e o dinheiro está entrando. Pedro está feito, João está feito. Naquela hora, Jesus fala para eles assim: não tenham medo. Agora em diante, eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que isso quer dizer naquele contexto? Você tem que estar lá. Você acha que eles estão numa sala de escola dominical? Você acha que eles estão numa pregação? Eles estão numa pescaria. Está todo mundo vendendo peixe. Os olhos deles estão para onde? Nos peixes. Dezenas de grandes peixes, muita grana. Peixes deliciosos, maravilhosos. Está tudo perfeito ali. Mas eu vejo Jesus botando a mão aqui no ombro do Pedro, talvez aqui o João, e fala assim: é legal pescar, não é? Olha, vocês estão sentindo essa emoção? O que vocês acham de 2 barcos cheios de peixe? Não, é demais. Amanhã tem mais? Tem. Mas vai ser diferente. Ao invés de você pegar esses peixes assim, eu estou querendo dar uns peixes assim para vocês, ó. Tipo 1,80 assim. Que tal se, em vez de mexer só com isso, vocês forem para um nível diferente? Você serve para ser do time de Jesus? Primeiro, você tem que estar disposto a servir, empurrar barco, carregar caixa, suar, trabalhar, porque ninguém vem para o reino de Deus para ficar sentado em banco. Segundo, tem que obedecer. É do jeito dele, na hora dele, a palavra dele, o impulso do Espírito que vem dele. Você não serve se você só andar com sua cabeça e não andar pela obediência. Terceiro, isso é fundamental. Se você quiser encher o peito e dizer que você é o bacana, você está fora. Porque nesse reino, Deus resiste ao soberbo, mas humilde Ele levanta. Ele dá graça, Ele flui. Mas o 4º teste já chega num nível diferente, que é o nível que eu comecei a ver aqui, ó. É o teste da visão maior. Sabe, nós temos uma vida muito excitante. Nós temos uma vida de casamentos, de gerar filhos, de abrir empresa, de trabalho, de buscar uma promoção, de ser bom de bola, meter a bola lá na gaveta, como o Luva lá de pedreiro, não é? Você tem uma vida super legal e você planeja ir na Disney e tudo é muito legal. E Deus não é um desmancha-prazer. Deus não está lá dizendo: pô, construir sua casa, que trem mais bobo. Não, Ele está lá: que legal sua casa. Pô, que top seu futebol. Nossa, que carrão bacana você comprou, cara, vamos dar uma volta. É claro que Ele está assim.
Ele não é um cara assim, sabe, que não entende as coisas que a gente gosta. Só que a gente tem que entender que ele tem algo maior para nós, mas muito maior. Ele tem uma visão para nós. E a visão vai dar para a nossa vida um outro destino. E ele diz, ao invés de você pensar só em pescar peixe, e se você mudar o destino eterno de pessoas? E se você alterar o futuro de uma família? E se você mudar uma cidade? E se você mudar a vida de uma pessoa? Ao invés de pegar um peixe, ao invés de ganhar um pouquinho de dinheiro, ao invés de comprar o barco, que tal você liderar meu reino? Que tal você me representar aqui? E ele dá essa visão maior. E na hora que está aqui os peixes e todo mundo e o dinheiro entrando, por favor, sinta o ambiente. Todo mundo vendo e comprando peixe, e aquele homem. E Jesus faz assim, sabe o que Jesus faz? Sabe o que ele faz? Ele diz assim, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando alguém diz siga-me, você acha que ele fica aqui? Claro que não. Ele tem que mexer para alguém segui-lo. Eu acho que ele abaixa o braço. E ele sabe o que ele faz? Ele vai embora. Agora isso aqui é uma praia enorme. É uma praia que vai girando aqui, um grande lago. E Jesus vai embora. E ele está andando. E veja Jesus lá no Oriente andando sozinho. E a multidão aqui comprando peixe. E o Pedro aqui comprando peixe. E aqui está aqui. E as palavras aqui. Servir. Dar glória. Seguir o Espírito. Uma visão maior. Pescador de homens. Mas o peixe. E Jesus está sumindo. Mas o peixe. Jesus está sumindo. E chega o último e principal teste. Qual é o maior teste para saber se alguém pode realmente ser do time de Jesus? A pergunta é, começou, você empurra um barco para mim? Uma tarefazinha, ó. Mas a vida cristã vai de glória em glória. Você não vai de uma vez. Mas chega uma hora que Deus vai falar com você. Você renuncia tudo por minha causa? Você abre mão por minha causa? E Pedro está vivendo o dia mais glorioso da vida dele. A bênção que ele sabe que quem deu não foi ele, foi aquele homem lá. Ele está empolgado dizendo, se eu tivesse ele do meu lado todo dia, ia ser fantástico. Só que ele está indo para cumprir uma missão. O que eu vou fazer? Eu vou continuar na minha própria vida. Eu vou continuar buscando a minha realização. Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo pela minha casa, pela minha dívida. Tem algum mal disso? Não. Mas é uma visão maior. E para você pegar isso e tomar posse disso, tem preço. Tem um preço. E esse é o quinto teste. É o teste da renúncia. Não existe, se o grão de trigo não morre, se você não entregar, você não recebe. E Pedro está aqui dizendo, ai meu Deus, o meu dia, não é possível, ai. E ele está, eu imagino, e ele tipo assim, espera, não vai, espera, mas ele vai embora. E Pedro tem segundos, minutos para decidir a vida dele. Mas ele tinha experimentado algo. Sem hesitar, Pedro chama os caras que trabalham para ele e falou assim, gente, ó, tá vendo o barco? É seu, a rede é sua. Ó, manda esse dinheirinho para minha mulher lá, leva 2 peixes, que os meninos estão esperando, e avisa que eu fui. Tchau. E ele sai correndo, Jesus, espera, Jesus. E ele vai. Trouxa, né? Trouxa. Eu pensava assim, isso na minha cabeça, e um dia eu estou em Roma. Primeira vez que eu fui em Roma. E eu estou andando lá, assim, eu tinha ido num monte de lugar, e eu peguei uma rua assim, maravilhosa, de repente eu virei, eu vi umas colunas assim, de mármore, assim, muitas colunas, e eu estava sozinho andando, e eu entro assim nessa coluna, e quando eu entro aqui e olho aqui, minha dentadura quase bate no chão.
eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. A coisa mais esplendorosa que eu particularmente acho que a mão humana já construiu. É uma praça. É uma praça gigantesca, com estátuas em cima dos apóstolos e colunas. E aquela praça, eu olhei assim, na esquina estava escrito lá, Piazza San Pietro. Eu falei, ali na frente, a maior basílica. As obras de arte que tem lá dentro não tem valor, não tem dinheiro que compre. Só o chão, só o mosaico do chão. Eu sou engenheiro, eu já fiz muito piso. Como eles fizeram naquela época, aquela junta que você não vê. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu estou lá assim, ó. E Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou assim, renúncia? Ele perdeu ou ele ganhou? Se Pedro não empurra o barco, quem era Pedro? Ninguém. Um pescador fedorento, cabelo desgrenhado. O avô foi pescador. O pai foi pescador. Ele é pescador. Sabe que o filho dele seria? Pescador. Agora quem é Pedro? O nome dele é dado a imperadores, czares. O nome dele é o nome mais popular do mundo. Nosso imperador chamava Pedro, o primeiro e o segundo. O nome de que a maior parte do cristianismo do mundo chama do primeiro Papa. Chamam ele, sabe de quê? Santo Pedro. Santo Pedro. Eles dizem que ele é Papa. Mas sabe onde é que esse cara encontrou essa grandeza, essa glória? Se o homem sabe dar essa glória para ele, o que ele vai receber no céu? Você acha que eu estou com alguma dó desses líderes aqui, mesmo com o Lexotan lá dentro? Você acha que eu estou? Você acha que eu estou com dó? Eu não estou com dó de você não, sabe por quê? Porque pode ser que nunca façam uma praça para você, mas quando você chegar no céu, irmão, quando você chegar no céu, o primeiro que vai te receber lá são os que você levou para lá, porque diz que eles estarão lá na eternidade fazendo fila e te aplaudindo. Foi por sua causa que nós chegamos aqui, foi por sua causa que nós entramos, foi você na sua casa. Agora, já imaginou se as empresas sabem pagar milhões para um bom gerente, um CEO, um presidente? Quanto Deus não vai pagar para um cara igual Pedro? Ou igual você, igual a mim? Sabe, nós somos enganados, gente. O mundo é uma miragem, ele engana a gente. Sabe o que o mundo quer que falar com você? Seja um ótimo pescador, o melhor pescador. Seu futuro está na rede. Você só vai ter vida feliz se você estiver com o seu barco. Não solta, nem deixa ninguém subir. Vai descendo daí, está sujando meu barco. E com isso nós vamos jogando fora a vida abundante, o galardão, a glória, as experiências que Deus tem para nós, do privilégio de servi-lo. Você entende isso? Então eu não tenho dó nenhuma, pelo contrário, eu fico excitado, eu fico maravilhado. Eu falo assim, esse povo vai viver as mesmas experiências. E você vai ter experiência de barco lotado, você vai ter experiência de empresa super próspera. E sabe o que um dia Deus vai fazer? Me entrega. Entrega para mim. Abre mão disso aqui para mim. Às vezes pode não ser uma empresa não, mas é uma hora que Deus vai te testar, porque um mendigo vai bater lá na porta. E você vai falar assim, não, agora não, eu estou morto, eu estou cansado. Não, hoje não, mas é um teste. A Madre Teresa dizia, perguntaram, como é que você cuida de leproso assim? Como é que você beija o rosto de leproso, carcomido pela lepra, com aquele caldo escorrendo, e você põe sua boca? Como é que você faz isso? Você fala assim, eu olho com outros olhos. Eu vejo naquele mendigo Jesus disfarçado de mendigo. Para mim é Jesus e eu beijo Jesus. Irmão, quando a gente tiver esse olhar, não vai ter teste que a gente não passa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero arregimentar mais voluntários, parece que essa igreja não precisa. Mas porque eu fico imaginando
o que Deus tem preparado para você. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na imaginação do homem o mais exagerado pensamento que Deus está preparando para aqueles que são fiéis, leais e o servem. Já imaginou o que Deus tem para você? Se o homem sabe honrar um homem com uma praça daquela, como é que Deus vai fazer? Sabe, é um privilégio servir ao Senhor. E nesse encontro aqui de líderes, e de você que é, eu sei, um grupo mais comprometido, deixa eu dizer para você, agarra a menor oportunidade. Abraça esse barco, empurra ele e diz: é só o barco. Você quer subir em cima de mim também? Quer que eu seja a escadinha para você subir? Pode pisar. Se é para Jesus, deixa eu dizer, entrega tudo. Porque eu nunca vi alguém que deu tudo e que não receba tudo de Deus. Eu nunca vi ninguém que não entregue, que Deus não o abençoe e recompensa. Mas nós estamos caindo fora desde o primeiro teste. E nota, o primeiro é o mais perigoso. O primeiro é o mais perigoso, porque aparentemente é o menos importante, é insignificante, e é nas coisas insignificantes que a gente está perdendo. E a gente, ó, esse não, esse não, esse não, esse não. Você passaria nos testes? Você passaria nesse teste? Essa é a minha questão hoje. Sabe, o que Jesus viu naquele pescador tão simples? O que Jesus enxergou nele? Meu Deus, o que é isso? Eu fico impressionado, e eu pergunto isso todo dia. Sabe o que ele viu naquele homem? Um servo. Um homem obediente. Uma pessoa humilde, adorador, que transferia toda a glória recebida para ele. Sabe o que ele via? Um homem de visão. Ele viu, mas ele enxergou a visão maior. E sabe o que ele viu naquele homem? Um corajoso. Quando foi pedido para ele renunciar, ele entregou. Sabe o que Deus podia fazer com ele? Isso que ele fez. Entrou para a história. Lá na Galiléia, ele seria um Zé Ninguém. Ninguém saberia onde é que ele morreu. Ninguém saberia onde é que os ossos dele viraram poeira lá, naquelas terras secas lá. Ele era mais um dos muitos moradores lá daquela região que nunca entrou na história. Mas hoje, milhões vão todo ano para saber onde ele ficou preso, para beijar o lugar onde ele foi morto. Eles vão lá para olhar a praça dele. Eles vão lá naquela basílica para olhar aquele rosto que eles inventaram para ele, que é assim, uma coisa assim meio Thor, não é? Parece o Thor. Mas, estou falando sério. Isso não mexe com você, não? Sabe o que eu faço? Eu levanto minha mão e falo: estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Está precisando de um empurrador de barco? Eu estou aqui, Senhor. Está precisando de qualquer pessoa? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Minha pergunta, eu termino só com essa pergunta. Você passa nesses testes? Sua vida tem sido dedicada a essa visão maior? A essa visão maior? Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Não existe um. Pode olhar todos os homens da Bíblia. Todos os homens, e todos os homens da história contemporânea, você vai ver, quando ele conta a biografia, ele teve uma visão de Deus. Pedro teve uma visão de peixes, do tamanho de gente. Ele falou: eu vou ganhar almas, eu vou trabalhar por um trabalho que é para a eternidade. E você? Sabe, tem muitas coisas para se fazer na igreja. Você pode começar empurrando o barco. Na minha igreja tem gente que empurra o barco, mas eu não aceito ninguém que fique só empurrando o barco. Eu falo: você tem que trazer peixe para cá. Porque sua missão, a visão de Jesus é discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. E você sabe disso. Sabia disso? Já te falaram sobre isso? Eu termino só te dando um exemplozinho. Se um empresário multimilionário chegar para o Marciano e falar assim: Marciano, eu proponho para você nos próximos 15 anos
Eu vou financiar para você o aluguel da... Como é que chama o estádio maior aqui? Soou como piada, eu não conheço. Mas então vamos dizer, o Couto Pereira, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, o glorioso Curitiba, não é isso? O glorioso da Série D, sempre lá na Série D, sempre lá, ele não sai de lá, é glorioso, né? Mas tá bom, Couto Pereira, 70 mil pessoas. Sabe, Morumbi, vamos imaginar o Morumbi na época que cabia 100 mil pessoas. Eu fiz a conta para 100 mil pessoas, 15 anos. Se esse milionário falasse assim, eu vou te dar R$1,5 milhão por dia, que é o que custa, para você alugar o Morumbi todos os dias. 365 dias por ano, 15 anos. Você vai ter, a história é assim, todo dia 100 mil pessoas, lotado. Não tem esse problema, está lotado todo dia. E você vai ter conversão de 10%. 10 mil pessoas se convertendo todo dia. Você acha isso legal? Eu acho isso maravilhoso. Vai virar uma fortuna. Você pega 10 anos, multiplica, você vai ver que são bilhões. Você vai gastar alguns bilhões de reais. Bilhões. Mas você vai ter, ao final de 15 anos, 32 milhões de convertidos. Legal? Eu acho fantástico. Já imaginou, Marcelo? Em 15 anos agora, começa hoje, jovem ainda, 15 anos ele tem, se me der 15 anos eu não chego lá, mas com ele chega. 15 anos. Ele vai falar assim, Marciano, eu vou te dar 32 milhões de convertidos. Ele vai falar assim, eu sou o Reinhard Bonk da América do Sul. Mas vai custar bilhões. Você sabia que eu vou dizer para ele assim, obrigado, eu não quero não. Quero não. Eu tenho 2 vizinhos meus, um estava brigado com a mulher e o outro estava desempregado. E eu comecei a reunir com eles, eles estão indo na minha casa. Eu encontro com eles uma vez por semana. Eu leio a palavra, eu estou discipulando eles, já se converteram. E eu quero prepará-los para que eles façam isso com outras pessoas. E se eu ficar 6 meses com 2 pessoas, 6 meses com 2 pessoas, mas nos próximos 6 meses eu pegar mais 2 e os 2 que eu preparei ganharem mais 2 e cuidarem dele. Sabe quantas pessoas depois dos 15 anos eu vou ter? 3 bilhões e 100 milhões de pessoas, se eu fizer isso. Você entende a visão de Deus? Você entende o que você pode fazer num grupo desse que você está liderando? Se você gerar um aprendiz mesmo, e daqui a um ano ele tiver outra célula, e ele daqui a um ano tiver outra, e daqui a um ano tiver outra, você, com esse seu aprendiz, em 5 anos, você abre 320 células. É isso que nós temos experimentado, uma pessoa abre 300 células. 300 células, em 5 anos. Ah, você nunca viu? Claro que eu já vi. Claro que eu já vi. Então, pensa no que você pode fazer, sem dinheiro, sem precisar ser espetacular, apenas fazendo o que Jesus falou, pegando peixe assim, pega 2, pega 1, mas discipula mesmo, e faz ele depois pegar outro. Em 15 anos, você tem, hoje, 1/3 da população mundial, você ganhou para Cristo. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Você já pensou que no Brasil, suponha, baixando a bola, que nós temos 30%. 30% do Brasil é evangélico. Se cada cristão desse país, você, começando você, abraçar essa visão e Jesus falar, traz um peixe para mim. Você tem 365 dias a contar de hoje. Então, em agosto do ano que vem, você vai chegar aqui e vai falar, Marciano, pastor, aqui ó, 1 ano eu trouxe um peixe. Você não precisa encher o barco não, 1. Mas se todo mundo nesse ano trouxer 1, a comunidade é o dobro. Agora, se todo crente do Brasil trouxer 1, daqui a 1 ano, nós não somos 35% do Brasil, nós somos 70%. 30%, 60%. E no próximo ano, 60%, cada um ganha 1, 120, já ganhamos o Brasil um pedaço do Paraguai.
Na boa, gente. Em 2 anos, se a gente tivesse essa visão, e se a gente quisesse empurrar barco, a gente ganhava o Brasil em 2 anos. Ou seja, a culpa é nossa. Nunca foi tão fácil. E meu desafio para vocês é: vira o foco. Olha para os peixes desse tamanho. Para de olhar para os miudinhos. Para de querer ganhar miséria. Para de pensar que uma latinha com dinheiro vai resolver sua vida. Tem algo muito maior. Enquanto você caminhar com Jesus, num determinado momento, Ele vai te chamar. Fala: vem cá, vem cá. Não, peraí, vem cá. Eu não quero difamação para mim. Ele vai perguntar assim: acaso te faltou alguma coisa? Pergunta para o pastor se o dia que ele falou: eu renuncio, eu vou, eu abro mão. Jesus chega para ele e fala assim: te faltou alguma coisa? Nunca. Eu larguei um dia tudo o que eu fazia. Meu trabalho, eu fiquei 4 anos sem ganhar um salário da minha igreja. Já tendo saído de tudo, não tinha mais nada. Só queimando o que eu tinha. Pergunta para mim hoje: pastor, te faltou alguma coisa? Eu vou rir na sua cara. E se aqui eu já estou ganhando de Deus isso, imagina o que vai vir. Meu Deus. Meu Deus. Então, vamos pensar nessas coisas. E vamos dar um pouquinho mais. Se cada um de nós como líder melhorar 10% a nossa entrega, 10%, alguém já calculou isso? A gente impacta uma cidade inteira. Se os crentes melhorarem 10%, não estou falando nem dobrar, 10%, nós mudamos a história desse planeta. Eu vou terminar antes que o alçapão abra aqui, porque eu sei que tem um alçapão aqui, porque já passou o tempo, mas eu queria te desafiar. A chegar lá. Onde, pastor? Na renúncia. Porque se você viver sua vida inteira sem ter renunciado nada por causa de Jesus, eu acho que não valeu a pena você viver. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Já imaginou uma igreja como Alcance, que já é referência, linda, maravilhosa? Vocês são mais bonitos que a lua de noite, de lua cheia. Vocês são mais esplendorosos que o sol brilhante, não é? O sol do meio-dia. Vocês são mais impressionantes que um exército com bandeiras ao vento. Sabe o que é isso? É Deus falando da sua noiva. Cantares capítulo 8. Ele fala: você é mais bela que a lua. Você é mais brilhante que o sol do meio-dia. Você é mais formoso que um exército inteiro com bandeiras. É isso que vocês são. Vocês são lindos. Já imaginou se você melhorar 10%? E se você falar assim: pastor, anota aí, eu não vou virar esse ano sem trazer mais um para Jesus. Daqui a 1 ano vocês são um dobro. Daqui a 2 anos vocês são 4 vezes. Daqui a 3 anos vocês já estão no exponencial. Curitiba já entrou. Já veio para dentro, não é? Já veio para dentro. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não espere você trombar com um pregador na beira do lago, não. Não espere acontecer algo. Ele está aqui. Ele já está aqui. Jesus está aqui. Não espere acontecer alguma coisa, não. Já vai no espiritual, monta o cenário. Você está no mar. Você está no mar da Galileia. Você está aqui, Jesus está aqui. E eu quero que você responda para Ele: sim. Sim, sim, sim e sim. 5 vezes sim. Se você quer dizer sim para o Senhor, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você está respondendo a um chamado do Senhor para uma entrega maior. Se você está respondendo ao Senhor dizendo: Deus, para a tua glória, Deus, para o bem de pessoas, para cumprir meu destino, Senhor. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser pescador de homens. Eu nasci para ser pescador de mulheres. Eu nasci para ser pescador de adolescentes, de crianças. Eu nasci para liderar. Eu nasci para liderar. Eu nasci para ter um barco, um lugar onde as pessoas vão salvar. Eu nasci para construir uma arca. Eu nasci para ser um Noé. Eu nasci para abrir minha casa. Eu nasci para botar pessoas para dentro. Eu nasci para salvar. Eu nasci para mostrar o caminho.
Levante sua mão para o Senhor e diga isso para Ele agora. Diga sim. Sim, Senhor, eu te servirei, não importa a tarefa. Quanto mais humilhante, melhor, porque o Senhor merece. O Senhor abençoa e libera graça ao humilde, mas ao arrogante o Senhor rejeita. Sim, Senhor, eu obedecerei. Pode ser mais maluqueza, pode ser o que o Senhor quiser, eu farei. Sim, Senhor, eu prometo, toda a glória é tua. É o Senhor, sempre é o Senhor. Sim, Senhor, pode confiar a mim a tua visão. Pode me confidenciar os seus segredos, mostra os seus caminhos. Sim, Senhor, eu cumprirei a tua visão. E sim, Senhor, pode me pedir, eu renuncio, sim. Vai ser uma honra, eu entrego ao Senhor. Às vezes, se eu quero meu sábado, eu te dou. Se eu quer uma noite, se eu quer minha sala, se eu quer meu sofá novo, se eu quer que eu abra uma célula, se o Senhor quer, Pai, se o Senhor quer que eu vou plantar uma igreja ali no interior, o que o Senhor quer? Sim, Senhor, sim. Sim, Senhor. Pai amado, eu oro pedindo que seja derramado aqui, Senhor, sobre esta igreja, sobre esses líderes, Pai. Ó Deus, uma unção sobrenatural, Pai. Ó Deus, uma convicção, Pai. Deus, que seja colocado um ponto, Senhor. Que essa questão de para quem eu vivo seja resolvida hoje, Senhor. Hoje eu decido, eu vivo para Ti. Eu vivo para a tua visão, eu vivo para realizar o teu sonho, eu vivo para a tua glória, eu vivo para te servir, eu tenho prazer em te obedecer. Nada é difícil, Pai, porque eu te amo muito, é por amor, Senhor. Nada é difícil, Senhor, porque eu confio em Ti. Oh Deus, eu te entrego, eu digo sim, sempre, Senhor. Eu entrego a Ti minha vida. É assim que eu oro, Pai. Assim que eu oro, põe sua mão no seu coração. Deus não está pedindo seu dinheiro, Deus não está pedindo seu filho, seu casamento, Deus não está pedindo sua empresa. Ele pede muito mais do que isso, muito mais. Ele está dizendo hoje: filha, me dá seu coração, me dá seu coração. Eu quero seu coração, eu quero seu amor, eu quero ser o centro da sua vida. Eu não quero o que você tem, eu quero o que você é. Eu quero o que você é. Eu quero seu sentimento. Filha, me dá seu coração, filha. Me ame mais que seu marido, me ame mais que seu corpo, me ame mais que os outros pensam. Eu quero seu coração, filha. Deus não está pedindo para você, homem. Deus não está pedindo para você acabar com sua vida. Ele só está pedindo o seu coração. Dá o seu coração para o Senhor. Diga: Deus, meu coração é teu. Eu te dou o meu coração, eu te dou o meu coração, eu te dou o meu coração, eu te dou o meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém.